Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 9 de janeiro de 2023, vamos conhecer um dos santos deste dia. O santo do dia, talvez um dos mais conhecidos, é Santo Adriano da Cantuária, abade. Nós vamos conhecer um pouco da vida deste santo e entender algo sobre o tempo em que a Inglaterra era totalmente católica. Adriano nasceu no ano 635, no norte da África, e foi batizado com o nome de Adrian, ou Adrião, ou Adriano. Tinha apenas 5 anos de idade quando sua família imigrou para a cidade italiana de Nápoles, pouco antes da invasão dos árabes. Lá estudou no convento dos beneditinos de Nérida, onde se consagrou sacerdote. Enquanto era abade num mosteiro próximo de Monte Cassino, Adriano foi 2 vezes convidado pelo Papa São Vitalino a ocupar o arcebispado de Canterbury. Declinou a oferta nas 2 ocasiões. Na segunda vez, no entanto, sugeriu o nome do monge grego Teodoro, que depois ficou conhecido como Teodoro de Cantuária, para ocupar o cargo. O Papa concordou, mas impôs como condição que Adriano acompanhasse o novo arcebispo à Inglaterra. Partiram ambos no ano de 668, mas chegaram a Canterbury separados, depois de longos atrasos pelo caminho. Na Inglaterra, Adriano ficou instalado na abadia de São Pedro e São Paulo, que depois se transformou na abadia de Santo Agostinho. Ele possuía profundos conhecimentos sobre a Bíblia. Era administrador experiente e um erudito em grego e latim. Sob sua direção, a escola monástica de Canterbury passou a exercer profunda e ampla influência. Na escola, a par das disciplinas religiosas, eram ensinadas astronomia, poesia e cálculo de calendário. São Beda afirma que alguns alunos sabiam latim e grego tão bem quanto o inglês. Adriano auxiliou o seu arcebispo em várias tarefas pastorais, e não há dúvida de que o florescimento da igreja inglesa, no tempo de Teodoro, deve muito a ele. Adriano se tornou um estudioso da Sagrada Escritura, profundo conhecedor de grego e latim, professor de ciências humanas e teologia. A fama de sua capacidade e conhecimento chegou ao imperador Constantino II, que no ano de 663 o fez seu embaixador junto ao Papa Vitalino, função que exerceu por 2 vezes. Depois este Papa o nomeou como um dos seus conselheiros. Adriano viveu neste país durante 39 anos, totalmente dedicados ao serviço da Igreja. Nele, os ingleses encontraram um pastor cheio de sabedoria e piedoso, um verdadeiro missionário e instrumento de Deus. Muitos se iluminaram com os seus exemplos de vida profundamente evangélica. Morreu em 9 de janeiro do ano 710. Foi enterrado no cemitério daquele convento, na Inglaterra. A sua sepultura se tornou um lugar de graças, prodígios ou milagres e peregrinação. No ano de 1091, portanto, quase 400 anos depois, o seu corpo foi encontrado incorrupto e trasladado para a cripta da igreja do mesmo convento. Adriano foi proclamado santo pela igreja, que o festeja no dia em que morreu. Santo Adriano da Cantuária, rogai por nós.
Vamos brevemente conhecer alguns outros santos do dia 9 de janeiro. Santos e beatos. De Ancona, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, São Marcelino, bispo que, como escreve o Papa São Gregório Magno, com o poder divino salvou do incêndio esta cidade. Século VI depois de Cristo. Em Cantuária, na Inglaterra, Santo Adrião ou Santo Adriano, que acabamos de relatar, abade natural da África, vindo de Nápoles, na Campânia, nascido no ano de 710. Da Escócia, São Felano, abade do mosteiro de Santo André, insigne pela vida de grande austeridade, viveu na solidão, ano 710 depois de Cristo. Do Monte Olímpio, na Bitínia, na atual Turquia, Santo Eustrácio, o taumaturgo, ou aquele que fazia milagres, abade do mosteiro de Abigar, século IX. Em Tezenay, no território de Poitiers, na Aquitânia, atualmente França, Santo Honorato de Busançais, ano 1250, mártir da Igreja. Da região de Certaldo, na Etrúria, atual Toscana, Itália, a beata Júlia della Renna, da ordem terceira de Santo Agostinho. Então ela era uma terciária agostiniana, ano 1367. De Ancona, no Piceno, hoje Marcas, região da Itália, o beato Antônio Fatati, bispo, ano 1484. De Nantes, na França, a beata Maria Teresa de Jesus, nome de batismo Alice Leclerc, virgem, que fundou com São Pedro Fourier a Congregação das Canonisas Regulares de Nossa Senhora, sob a regra de Santo Agostinho, destinada à formação das jovens, ano 1622. De Seul, na Coreia, as Santas Mártires Águeda I, virgem ou Águeda I, cujos pais receberam também a coroa do martírio, e Teresa Kim, viúva, ano 1840. De Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, no campo de concentração de Dachau, os beatos José Pawlowski e Casimiro Glewewski, presbíteros e mártires, ano 1942. Santos do dia 9 de janeiro, rogai por nós.